Olha só, vamos lá, tratar de um tema tão importante que é locação. Nós vamos fazer comentários hoje, de forma prática, didática e objetiva, da Lei 8.245 de 91 e também da Lei 12.112 de 2009. Quando nós falamos em locação, o assunto é complexo. Quem pode fazer locação, professor? O corretor de imóveis. O corretor de imóveis pode fazer locação. A administração de bens, o corretor de imóveis faz também a administração de bens. Para fazer administração de bens ou lidar com locação, precisa dominar completamente todas as legislações sobre locação. Volto aqui a falar que o tema é complexo, porque nós temos 3 legislações que tratam do assunto de locação. A primeira legislação que trata do assunto de locação é o Código Civil. O Código Civil trata de locação de bens móveis. Professor, locação de mesa, cadeira, Código Civil. Locação de câmeras, Código Civil. É o Código Civil que vai tratar. Professor, mas o Código Civil só trata de bens móveis? Não, de imóveis também. Só que não todos. Poucos, específicos. Então vamos lá. O Código Civil trata de locação, tanto dos bens móveis quanto imóveis. Mas os imóveis, só os específicos. Aqueles que não são tratados pelas leis próprias. Então olha só, quando falo de Código Civil, hotel, motel, a parte hotel, espaço publicitário, o famoso outdoor, vaga de garagem com matrícula autônoma, né? Vaga de garagem autônoma, ou seja, a vaga de garagem tem uma matrícula própria, um RG próprio, né, daquela vaga de garagem. Tudo isso vai ser tratado pelo Código Civil. Temos também o Estatuto da Terra. Sempre importante lembrar do Estatuto da Terra. Vai tratar da locação de imóveis rústicos e rurais. Sítio, chácara, fazenda, locação, é Estatuto da Terra que nós vamos aplicar. E aí, aparece sim, a legislação mais importante, a Lei 8.245 de 91. Essa lei trata das locações de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Vou repetir, hein? Residenciais, não residenciais e por temporada. Então a Lei 8.245 de 91 vai tratar dessas espécies de locações de bens imóveis. Então, uma lei fantástica. Quando eu falo da Lei 8.245 de 91, é importante lembrar que nós tivemos uma alteração nessa lei, através da Lei 12.112 de 2009. Quem assiste questão de direito sabe o que está fazendo, hein? Não fala bobagem. Ah, essa lei veio alterar a lei antiga, agora essa é a lei do inquilinato. Não é verdade. A lei do inquilinato continua existindo desde 91. Essa lei veio alterar pouca coisa, e pouca coisa mesmo. Tanto é que se você for pesquisar, o texto de lei tem uma folha, uma lauda, não dá para alterar toda a complexidade da Lei 8.245 de 91. Podemos sim afirmar que quem trabalha com locação residencial, não residencial ou por temporada tem que dominar, tem que conhecer as duas leis. Tanto a Lei 8.245 de 91 quanto a Lei 12.112 de 2009. Tem que conhecer, não tem jeito. Quando eu falo dessas leis tão importantes, elas vão tratar dos contratos de locação. Esses contratos de locação com diversas falhas, então preste atenção. Quando existe locação, existe sim as ações locatícias. Nós temos as ações locatícias utilizadas quando existe um litígio na esfera de locação, na parte contratual de locação. Despejo, lembrando que nós temos mais de 36 espécies de teses de despejo. Temos também, olha só, além do despejo, a consignação de pagamento de aluguel. Quando eu não acho para quem pagar o aluguel, tenho dúvida a quem pagar, ou é desconhecido a quem eu devo pagar o aluguel, eu devo depositar em juízo, consignação de pagamento. Também tenho ainda a renovatória, a renovação, a ação renovatória, renovação compulsória de um contrato de locação. Então, uma ação tão importante. Lembrando sempre dos requisitos, o contrato tem que ser determinado, escrito, 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade, e eu só posso propor essa ação no último ano do contrato de locação, 6 meses antes do final. Então, uma ação que eu preciso tomar muito cuidado, muitos requisitos. Tenho ainda a chamada ação revisional, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Então, é uma ação para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Essas ações são as ações que muita gente estuda lá na graduação do curso de Direito. São ações do dia a dia, mas nós temos duas novidades. Novidades porque são ações doutrinárias e jurisprudenciais. Questão de direito sempre atualizada. Vamos lá. Quais são essas ações? São novidades, ações locatícias. Ação reparatória de luvas, porque lembrando que a luva no Brasil ela é híbrida,
eu posso cobrar luva para que você faça a locação do meu imóvel. Eu posso cobrar a luva de você, R$100 mil, mas só no início. No meio do contrato, para renovação, não. Só no início. Para renovação, jamais. Para renovação é um ato ilícito. Eu só posso cobrar no início. Professor, eu paguei luva. Eu paguei R$100 mil para abrir o comércio. Depois de 3 anos acabou o contrato, fui renovar o contrato de locação, eu paguei luva. Você tem o direito de receber essa luva de volta em dobro. Nome da ação: ação reparatória de luva. Porque essa luva é indevida. A luva só pode ser cobrada no início, não no meio do contrato. Por isso ela é chamada de híbrida. Porque pode no começo, no meio do contrato não. Então, luva, fica atento em relação a isso, hein? Nome da ação, hein? Ação reparatória de luvas. É a ação que dá o direito de você receber o valor pago indevidamente em dobro, tá? Então fique atento em relação a isso. Vamos lá, mais uma ação doutrinária e jurisprudencial. Ação de indenização de fundo de comércio. Ação de indenização de fundo de comércio. Professor, essa ação, qual o objetivo dessa ação? Eu fico no imóvel como comerciante, locatário, 5 anos, 3 anos na mesma atividade. Eu posso pleitear ao judiciário realmente uma indenização de você, locador, porque você me induziu, você quer que eu saia do imóvel, em pleno contrato vigente, tem vários requisitos e várias aplicabilidades diferentes, mas é uma ação perfeitamente possível, reconhecida pela jurisprudência e pela doutrina. Nome da ação, então, anota aí: ação de indenização de fundo de comércio. Essa ação tem o objetivo, realmente, eu inquilino, eu quero uma indenização de você, locador, porque você, realmente, você pediu o imóvel de volta de uma forma arbitrária, né? Então, claro, tem que estudar cada caso concreto, que é uma ação doutrinária e jurisprudencial, mas uma ação muito interessante para cumprir o princípio da função social da propriedade. Quem mais emprega no Brasil, quem que é? São os pequenos e médios comerciantes, empresários. Se não tiverem uma proteção em relação ao ponto comercial, ninguém vai abrir comércio. Então daí que surge a força dessa ação, muito utilizada atualmente, tá bom? Então, são as chamadas ações locatícias, hein? Envolve um contrato de locação, existe sim essas ações locatícias. Vamos lá, vamos tratar das leis agora, hein? Professor, Lei 8.245 de 91. 8.245 de 91. Ela trata do quê? Locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Essa lei, nós temos realmente diversos esclarecimentos sobre diversas situações. Quero tratar aqui da ação renovatória. A lei trata do assunto, eu posso propor uma ação renovatória de contrato, onde o objetivo é a renovação compulsória desse contrato, toda vez que eu perceba que o locador não vai renovar o contrato, é um direito que eu tenho, desde que, como a própria lei esclarece, eu tenha, sim, os requisitos necessários para propor essa ação. Quais requisitos? Eu preciso realmente estar no imóvel 5 anos. 3 anos na mesma atividade. Também o contrato tem que ser escrito e determinado. Data de início e data de fim. Lembrando que esses 5 anos não é um contrato de 5 anos. Atualmente, segundo a jurisprudência, uma relação contratual de 5 anos. Um contrato de 2 mais um contrato de 3. Pronto. Se os 2 contratos forem escritos, eu já tenho uma situação para buscar ao judiciário a renovação compulsória, conforme a lei prevê e a jurisprudência também. Essa ação tem o objetivo, sim, de renovar o contrato compulsoriamente. O interessante, até fazendo um paralelo com a prática jurídica, a jurisprudência, essa ação, quem tem os requisitos, provavelmente vai conseguir êxito nessa ação, sim. Salvo exceção, uma matéria de defesa muito bem utilizada. Vai conseguir êxito. Fato é que a renovação compulsória, normalmente, ela dá certo na primeira vez. Quando você necessita de uma ação dessa, uma ação renovatória, para uma renovação, uma segunda vez, normalmente o autor da ação acaba perdendo a ação, acaba sendo o pedido considerado improcedente. É interessante isso, hein? Então eu costumo dizer que na prática, na jurisprudência, essa renovação compulsória, ela acontece uma vez só, né? No segundo momento é muito difícil alguém conseguir. Pode até conseguir, mas são exceções. Então, é importante a gente esclarecer esse assunto também. Então essa ação é ação renovatória, muito bem tratada dentro do texto de lei 8.245 de 91. Fazendo um paralelo, olha lá, brincando, né? Brincando com as legislações importantes. A lei 12.112 de 2009, ela veio alterar poucas coisas da lei 8.245 de 91. Entre essas alterações, ela trata muito do fiador. Nós sabemos que o contrato de locação, segundo as legislações, nós temos 3 garantias. E a doutrina também. 3 garantias. Cuidado, quem assiste questão de direito não faz confusão, hein? Esse ano já tive contato com alguns corretores
que perderam bons negócios de locação porque desconheciam o formato de caução. E é ruim, tem que conhecer. É o básico, né, para você poder atuar na área. Quando eu falo de garantia, nós temos 3. Professor, eu posso fazer um contrato de locação sem garantia? Pode, é perfeitamente possível. Processualmente falando, em caso de falta de pagamento, é muito mais fácil despejar, conseguir a emissão na posse do mal pagador, do inquilino, sem garantia. Quando não tem garantia o contrato, a chance de conseguir uma liminar é maior. Professor, por quê? Porque quando tem caução, essa caução tem que ser esgotada, eu tenho que depositar esse valor da caução para garantir o juízo. Então, fazer um contrato, professor, com muita sinceridade, muita propriedade, fazer um contrato sem garantia, um contrato de locação sem garantia, é muito melhor. Professor, mas por que pouca gente faz? Pouca gente faz por falta de conhecimento. Existe aquele boato antigo do passado, contrato tem que ter garantia. Quando você faz a intermediação de um negócio desse, você vai ver quem que é o inquilino, não é isso? Você vai solicitar certidões de protesto, certidões também de distribuição cível, para ver se tem ação de despejo, de cobrança em andamento, certidões trabalhistas, SPC, Serasa, você vai montar um verdadeiro dossiê. Você sabe quem você está colocando nessa propriedade, quem que é o inquilino, os inquilinos, os locatários. Essa pesquisa bem feita, ela que vai ajudar no andamento da transação imobiliária. Não é uma garantia que vai fazer a diferença. A garantia, talvez, você vai acabar perdendo a possibilidade de ter um bom inquilino. O mau inquilino, o mau pagador, nós temos sistemas para localizar isso. Certidões é uma forma de localizar o mau pagador. O locador tem ações de despejo, uma ação de cobrança, uma ação de execução. É sinal que esse locador, por onde ele passa, ele fica devendo. Não é muito comum. Então, o ideal é falar não para ele. Esse ato inicial, ou melhor, atos iniciais são praticados pelas imobiliárias, devem ser praticados pelas imobiliárias, corretores, advogados, em uma administração de bens, tem que ser muito bem feito. E é isso que vai determinar a locação, o sucesso dessa locação. Sabemos que na vida tudo pode mudar. Um casal onde os dois trabalhem, os dois ganhem bem, pode um ficar desempregado e o outro também. Isso pode impactar no pagamento do valor do aluguel. Claro que pode, isso acontece. Mas a chance de ocorrer, se os atos iniciais foram bem feitos, é muito menor. Porque o casal é um bom pagador. Um vai dar um jeito, outro vai dar um jeito, vai entregar o imóvel antes de ficar devendo. Fato é que eu consigo sucesso numa transação imobiliária de locação com base nos atos iniciais. Os atos iniciais que vão determinar o sucesso da locação. E não a garantia, está errado. Nós precisamos sim atualizar o mercado imobiliário. Falar com o locador, não é a garantia que vai fazer toda a diferença. Mas é mais fácil se ele não pagar. Não é verdade. Então é perfeitamente possível fazer sim um contrato de locação sem garantia. Processualmente falando, com propriedade, hein, é muito mais fácil o autor da ação, o locador, tirar, despejar o inquilino mal pagador, o locatário, ou os locatários. É muito mais fácil. Mais fácil porque não tem uma garantia. Fica mais fácil até de conseguir uma liminar. Não que consiga em todas as situações. Nós sabemos que liminar tem aí o juízo da verdade, né? Vai ser analisado ali o prejuízo, o juízo da verdade, verossemelhança. Diversas situações vão ser analisadas no contexto prático, mas fato é que é muito mais fácil. Então, cuidado. Corretor de imóveis atualizado, né? Imobiliárias, devem, sim, explicar as vantagens processuais ao seu cliente, o locador, no caso de fazer um contrato sem garantia, que é perfeitamente possível, segundo a lei, a jurisprudência e a doutrina. Não é um mau negócio, não. É um bom negócio, processualmente falando. É mais fácil de tirar o mal pagador. Quando eu falo da garantia, que é uma opção que você que vai optar, locador, corretor, administrador, quando eu falo da garantia, o que é importante? Se eu vou usufruir da garantia prevista em lei, eu vou usufruir de uma só, hein? No Brasil, segundo a doutrina, a jurisprudência e a própria lei, eu não posso, não devo, fazer um contrato com 2 garantias, 3 garantias. Isso não existe, hein? Esse negócio de fazer um contrato para ficar bem garantidinho, isso não existe, não pode. Não tem nada de bem garantidinho. Ou é sem garantia ou uma garantia. Que eu vou optar das 3 que existem. 3 garantias existem no Brasil, em 3. Isso é o correto. Isso é o fica didático, hein? A primeira garantia realmente é a caução. Quando eu falo da caução, cuidado.
A caução é um gênero de várias espécies. A caução pode ser dada em dinheiro, não pode ultrapassar 3 aluguéis, né? Então não pode esse negócio, olha, você me paga 6 meses, não existe isso. Até 3, pode ser menos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. É a mais conhecida, a caução em dinheiro. Além da caução em dinheiro, a caução poderá ser prestada também através de um bem móvel ou imóvel, hein? Fique atento em relação a isso, bem móvel ou imóvel. Eu posso dar um carro em garantia a um contrato de locação, caução, o nome disso. Eu posso dar um piano, posso dar uma guitarra, posso dar um violão. É perfeitamente possível, hein? Isso chama caução. Eu estou dando um bem móvel em garantia. Professor, como que eu vou amarrar isso no contrato? Depende do bem. Mas dá para amarrar isso no contrato de forma perfeita. Conseguimos amarrar sim. Não é muito comum, acontece, nós temos diversos casos no Brasil assim. Eu dou em garantia um bem móvel, mas o mais comum é a garantia de um bem imóvel. É isso mesmo, a garantia de um bem imóvel. E aí que tá a confusão, hein? Presta atenção, vem cá, ó, presta atenção, porque tem corretor que não sabe, você não vai perder negócio não. Garantia caução, bem imóvel. Ainda na caução, olha quanto assunto tem de caução, hein? Pode ser bem imóvel, pode ser bem imóvel, pode ser dinheiro até 3 meses de depósito. Quando eu falo de caução de bem imóvel, eu estou dando um bem em garantia. Normalmente o bem meu. Isso chama o quê? Caução com bem próprio. Professor, uma casa em Itanhaém, aluga um apartamento, dou essa casa em Itanhaém em garantia ao contrato de locação do apartamento que eu vou morar. Professor, qual que é o nome disso? Caução com bem próprio. Perfeitamente possível e não vejo garantia melhor, hein? Mas também existe a garantia da caução com bem de terceiro. É perfeitamente possível. Eu quero ajudar meu amigo Felipe, casou. Eu vou pegar um imóvel meu e vou dar em garantia ao contrato de locação dele. Professor, mas o imóvel do Felipe? Não, é meu. Se o Felipe não pagar, você pode cobrar o Felipe e pode me cobrar esse imóvel aqui. Porque eu dei um bem meu em garantia. Isso chama caução com bem de terceiro. Tem corretor que não sabe disso, não pode. Perde negócio, bons negócios imobiliários. E é uma garantia muito boa também. Então cuidado com o Instituto da Caução, hein? A caução pode ser prestada em dinheiro até 3 meses, pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel, próprio ou de terceiro. Fique atento em relação a isso. Quando eu falo de caução, de bem próprio ou de terceiro, vamos pular lá para o direito registral. Direito imobiliário é apaixonante, né? Ele é multidisciplinar. É direito do consumidor, é direito civil, é direito registral. Quando eu falo de direito registral, vamos aplicar aqui na prática. Professor, eu sou locador, fiz um contrato de locação, o inquilino aceitou, ele vai dar um imóvel dele em garantia. Eu, locador, vou exigir ao inquilino que ele faça a verbação desse contrato de locação nosso, lá no imóvel dele. Professor, mas por que isso? Porque isso vai gerar uma publicidade. O imóvel dele, que foi dado em garantia ao nosso contrato de locação, se alguém comprar, vai assumir a responsabilidade. Muito cartório vai falar, não, cartório aplica-se o princípio da autonomia, depende de cada cartório, né? Por isso muitas vezes você fala, professor, num cartório é de um jeito, no outro é de outro. Porque tem isso, né? O cartório vai analisar a segurança jurídica do negócio e existe um entendimento pessoal do oficial do cartório, o entendimento dele. Fato é que isso tem que ser obrigatório, é o correto, porque não adianta eu, locador, aceitar o seu imóvel como garantia e eu não blindei isso. Não foi averbado na matrícula do imóvel. Fato é que pode ocorrer o quê a qualquer momento? Você pode vender o imóvel e aí esse contrato fica sem garantia. Qual que é a certeza que eu tenho? Eu peço para você me entregar uma matrícula atualizada onde tem essa averbação que esse imóvel foi dado em garantia. Aí sim eu estou assegurado, porque gerou publicidade. O grande objetivo do sistema registral brasileiro é a publicidade, não é isso? Então, importante saber, importante para aplicar na prática. Tem mais, hein? Boas franquias no Brasil não fazem locações comerciais sem exigir a averbação do contrato de locação na própria matrícula. O professor está errado? Não. Como o objetivo do direito registral é gerar publicidade, eu consigo proteger o direito de preferência. Isso mesmo, direito de preferência. Então fique atento em relação a isso, hein? Vamos lá, olha só que interessante. Então, você está sabendo aí como que é feito o procedimento. Importante isso, hein? Não adianta aceitar um bem de terceiro em caução, ou aceitar um bem de terceiro em garantia, caução, ou um bem próprio sem averbar. É um risco que você está assumindo, você não protegeu o contrato de locação. Fique atento em relação a isso. Vamos lá, deixa a caução de lado, vem comigo, presta atenção. Vamos falar da segunda garantia. Professor, qual que é a segunda garantia? A segunda garantia, nós vamos falar aqui do fiador. Isso, o fiador. Professor, e aí? E o fiador, hein?
Cuidado. Muito imobiliário, muito corretor, muito advogado faz confusão, hein? O fiador é a garantia. Se é um casal de fiadores, eles são a garantia. O CPF deles. Se o Felipe não paga aluguel, o fiador vai pagar. Com o dinheiro que está na conta, com o carro, com moto, com a casa, com qualquer coisa. Ele é a garantia. Tem muito contrato errado, hein? Olha aí nos seus arquivos aí que tá lá, acerta lá, hein? Tem muito contrato no Brasil que a imobiliária faz, o corretor faz sem saber, o advogado faz. Coloca lá, dá garantia, fiador. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua Araújo Gondim 222. Tá errado esse contrato. Esse contrato tem duas garantias. O fiador não tem que mencionar imóvel nenhum dele. Ele é a garantia e ponto final. Ele não pode dar um imóvel em garantia. Se eu dou um imóvel em garantia, é calção. Calção com bem de terceiro. Então esse contrato ele é nulo. Ou o contrato inteiro ou a garantia. Tem duas garantias. Calção com bem de terceiro e fiador. Lembra você que garantia só pode uma. Não tem esse negócio de duas para ficar bem garantidinho ou três. É uma só. Então esse fiador, ele pode amanhã em execução falar, quero a nulidade dessa cláusula de calção porque tem duas garantias. É uma baita de uma tese a ser utilizada em defesa do fiador. Cuidado. Garantia ou é fiador ou é calção. Separe muito bem isso. Fiador, você que é fiador de alguém, se você vê no contrato lá, que colocaram, incluíram um imóvel seu, esse contrato é nulo. Você pode brigar judicialmente por isso. É o contrato ou ainda a cláusula contratual, vai depender do entendimento de cada região do nosso país. Mas fato que é prática isso. Cuidado, hein? Não pode existir duas garantias. Então, fiador, garantia pessoal, hein? Garantia pessoal. Se a esposa ou o marido não assinou o contrato de locação, cuidado. A garantia é só de 50% dos bens, dependendo do regime de casamento, né? Porque eu não posso, dar todo o meu patrimônio em garantia se eu sou casado em regime de parcial de bens e tudo foi constituído após a constância do casamento, porque metade não é meu. Então cuidado com isso. Quando eu falo também de garantia, falamos aqui da calção, falamos da segunda, fiador. Vamos lá, vamos para a terceira. A terceira garantia no nosso país é a garantia do seguro, também é gênero de diversas espécies. Vou repetir, anota aí, seguro. Nós temos o chamado seguro-fiança dentro do seguro, que é a terceira garantia, ó, seguro. Seguro-fiança, um baita de um produto que foi criado, atingiu o seu auge, todo mundo fazia seguro, mas o brasileiro uma hora cai a ficha, né? O brasileiro falou, opa, eu pago o seguro e esse dinheiro não volta. Eu estou pagando um aluguel mais caro. Seguro eu pago um aluguel e meio, 2 aluguéis para que o seguro cubra 1 ano de aluguel. Caiu a ficha do brasileiro, todo mundo começou a fugir. O banco não é bobo, as instituições financeiras, eles vivem de produtos bancários, inclusive a relação de consumo. Posso aplicar a Lei 8.078 de 90, posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Fato é que o banco começou a criar outros produtos. Hoje nós temos capitalização, nós temos outros produtos com outros nomes, né? Então deixa de ser um seguro propriamente dito para realmente ter um outro objetivo. Você consegue parte do valor, quase, né? Nunca consegue 100%, mas consegue uma devolução, isso é fato, porque o banco teve que inventar um produto novo, que aquele estava caindo em desuso. Ainda existe, mas pouca gente utiliza, porque a verdade é uma só. Você gasta um aluguel e meio, 2 aluguéis e nunca mais vai voltar para o seu bolso. Então o brasileiro foge disso. Quem não consegue fugir, vai e paga o seguro. Então 3 garantias, hein? Fiador, calção e seguro. Então fique atento. Ou eu uso uma garantia, de 3, eu vou optar, ou nenhuma, que é perfeitamente possível. Em que situações a locação pode ser socorrida pelo CDC? Obrigado. Obrigado você, Thiago. Na verdade, a locação ela é uma relação civil, ela tem legislação própria, Thiago. A legislação própria vai determinar o tipo de locação. No caso de locação residencial, não residencial, lembrando que industrial, comercial, a mesma coisa, também é não residencial, inclusive shopping center por analogia, e a locação por temporada. Então o que vai determinar a utilização de determinada legislação realmente é a espécie de locação. O CDC, ele é aplicado em relação de consumo, onde exista um fornecedor de um lado e um consumidor do outro. Se não existe essas duas figuras, né, um consumidor de um lado e fornecedor de produtos e serviços do outro, não existe uma relação de consumo. Então, professor, em qual situação que vai ser aplicado o CDC? Seria o caso de um fornecedor de serviços de locação. Então, seria o caso mais de hotel. Hotel, motel, a parte hotel. Aí, perfeitamente possível utilizar o CDC. Essa locação é tratada pelo Código Civil,
mas se entrar na esfera de fornecedor e consumidor, seria perfeitamente possível aplicar o CDC. A alocação, em regra, alocação residencial, não residencial por temporada, eu não utilizo o Código de Defesa do Consumidor, tá bom, Thiago? Mas, na verdade, né, o inquilino está protegido, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que protege o consumidor. E a lei do inquilinato, como o próprio nome diz, é a lei que protege o inquilino. São leis aplicadas e utilizadas para partes vulneráveis. O consumidor é vulnerável e o inquilino também é considerado vulnerável. Lembrando que vulnerável é diferente de hipossuficiente. Hipossuficiente é a parte muito frágil, muito fraca. Vulnerável está um degrauzinho abaixo, tá bom? Então, legal. Um abraço para você, Thiago. Nos acompanhe nas redes sociais, hein? Posso incluir uma garantia tipo calção ou o locador pode recusar a aceitar qualquer garantia para me despejar caso atrase? Roberto, um abraço a você, obrigado por acompanhar nosso programa. A nossa aula, né? O contrato de locação, ele é bilateral. Quando as partes evoluem para que a locação dê certo, né? É o ideal que seja discutido esse contrato. Claro, nós sabemos que o locador, muitas vezes, ele vai impor muitas coisas e o inquilino vai aceitar, porque ele quer alugar aquele imóvel. Mas é um contrato bilateral. As partes podem discutir tudo, inclusive uma mudança, né? Hoje é perfeitamente possível o fiador sair do contrato. No passado, o fiador ficava preso ad eterno. Hoje o fiador ele pode notificar as partes e sai do contrato. Ele fica preso 120 dias. É uma forma de estancar a dívida. Então pode ocorrer sim essa alteração, mas com muito cuidado. Nós temos aí o aditivo. Realmente o aditivo é um instrumento para retificar, corrigir um contrato passado. Então se ambos chegarem à conclusão que seria um contrato, mas ambos, hein, não é uma decisão unilateral, aí esse contrato pode ser modificado. Caso você não aceite como inquilino, ou o locador não aceite, um novo regramento, aí sim poderia ser discutido em juízo, tá bom? Porque o contrato tem que ser bilateral. Então, Roberto, na verdade você não pode impor, mas o locador também não pode impor. Né? Tem que chegar a uma conclusão, a um consenso, tá? Senão pode parar em juízo sim. Um abraço para você. Qual a diferença entre calção com bem de terceiro e fiador? Legal, Thiago, excelente a pergunta. Por quê? Todo mundo confunde isso. Fiador, eu sou a garantia do seu contrato. O professor Júlio César Santos é a garantia. Se você não pagar, eu vou pagar. Com dinheiro em conta, com bens móveis e imóveis, eu vou pagar, eu tenho que pagar. Eu sou a garantia. Olha que interessante. Mas só no caso de fiador. Se eu, sendo seu amigo, eu não quero ser fiador, porque eu tenho medo, tenho receio, mas eu não quero deixar de te ajudar. Eu falo, Tiago, não vou ser fiador, porque fiador eu vou responder com qualquer coisa, com qualquer bem, mas eu vou dar um imóvel que eu tenho em garantia. Isso chama o quê? Calção com bem de terceiro. Eu estou dando um imóvel em garantia ao seu contrato de locação. Mas se você não pagar, eu vou perder o que eu tenho? Não. Posso perder esse imóvel determinado, que é esse imóvel que é a garantia. Tá? Então, a diferença está aí. Na verdade, quando eu falo do fiador, a garantia é o fiador, está aberto. Qualquer coisa que o fiador tiver pode ser bloqueado judicialmente. Já o bem de terceiro, não. É só aquele bem que é a garantia do imóvel. Tá bom? Um abraço para você e aplique isso, hein? Muita gente desconhece, né? E deixa de utilizar. Olha só, agora a Pandora, sempre fazendo pergunta a Pandora também, legal. Na prática, qual é mais rápido, despejo com aluguel ou sem garantia? Então a pergunta da Pandora aqui, na prática, o que é mais célere? O despejo com garantia ou sem? Vou ser muito sincero, na prática o despejo sem garantia, processualmente falando, nem mais rápido. Mais rápido e muitas vezes, dependendo da situação concreta, você tem a chance de conseguir tutela antecipada, ou seja, uma decisão liminar para o despejo. É muito mais fácil conseguir. Quando a gente fala de garantia, processualmente falando, usar o fórum, o Poder Judiciário, demora mais. Isso é a prática jurídica mesmo, demora mais. Por isso eu sempre explico em cursos, né, que muitas vezes a gente deixa de utilizar por preconceito a locação sem garantia. Mas se precisar utilizar processo, é muito mais vantajoso. Tá? É muito mais vantajoso, sem falar da chance de conseguir tirar o mal pagador com um pedido liminar, tá bom? Então, legal, Pandora, parabéns a pergunta aqui, um abraço para você. Professor, fiador pode alegar único bem de família? Olha que legal, pergunta Felipe, abraço para você, Felipe. O bem de família é aquele único bem que o sujeito possui. É uma tese de defesa na ação de cobrança, na ação de execução. O bem de família pode ser alegado pelo fiador? Pode ser alegado, mas segundo a jurisprudência, não cola. O bem de família, ele funciona como uma boa tese de defesa na caução, inclusive a caução com bem de terceiro. Do fiador, realmente não dá certo.
Se você alega isso na defesa do fiador, provavelmente você vai perder o imóvel, né? O fiador vai perder o imóvel, tá bom? Então, pode ser alegado, mas aplicabilidade não tem. Não existe bem de família para fiador, segundo a jurisprudência, os julgados, tá bom? Chegamos ao final, quero agradecer a você que acompanhou Questão de Direito em 2018, tem muito mais em 2019, diversos temas, com muito carinho, uma verdadeira pós-graduação. O corretor pode ser pós-graduado online aqui pelo Questão de Direito, tá bom? Continue acompanhando, eu quero desejar a você sucesso, paz e amor. Tchau!